Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Bélgica e tudo o que você precisa saber sobre os documentos e aquilo que você vai ter que passar aqui quando você chegar ou quando você planejar a sua mudança. Fechou? Vamos conversar. Então, pessoal, falar da Bélgica aqui e de todos os documentos que você precisa saber para que você possa planejar melhor a sua mudança e uma vez que você já esteja por aqui, o que você precisa ter em mente sobre os documentos e sobre os principais passos. Bom, o primeiro momento vai ser, assim como Portugal, assim como qualquer outro país fora do Brasil, você precisa de um visto de trabalho, né? E para a obtenção do visto de trabalho, o que você precisa? Você vai contactar o consulado, mostrar o interesse e preencher os formulários. Geralmente tem uma empresa que faz isso para você. As empresas que te oferecem um sponsor muitas vezes vão te oferecer o visto de trabalho associado com a proposta. Então, assim, é comum, mas é bom você saber o que você tem que ter em mente, né? Como a Bélgica tem o francês, o holandês e o alemão como as três principais línguas do país, tendo mais predominância para o holandês e para o francês, você sempre vai precisar ter os seus documentos traduzidos a partir de um tradutor juramentado, ou seja, você precisa ter uma pessoa que é responsável pela tradução dos seus documentos de acordo com as leis belgas, né? Então, assim, você no Brasil ou por exemplo, no meu caso eu estava em Portugal, eu tive que contactar um tradutor juramentado para que ele pudesse tornar os meus documentos na versão traduzida, juramentada do país. Então, assim, para a aplicação do visto, você vai ter que ter a certidão de nascimento, certidão de casamento, os seus diplomas, o seu currículo, antecedente criminal e o contrato de trabalho. Para a certidão de nascimento, você precisa ser uma certidão de nascimento de inteiro teor e ter uma tradução juramentada dela. A certidão de casamento, mesma coisa. Certidão de casamento de inteiro teor e a tradução juramentada. Diplomas, mesma coisa. Diploma, apostila de raia e tradução juramentada. Em alguns casos, por exemplo, eu acho que nos diplomas de MBA e de mestrado, só a apostila de raia já é suficiente, mas no meu caso, que foi só a graduação, eu tive que também ter a tradução juramentada. Aí você tem que ter um currículo, né, num formato em inglês, por exemplo, e ter uma tradução juramentada para ele em francês ou em holandês, dependendo de onde você vier. Aí você tem que tirar os seus antecedentes criminais, seja no país que você reside ou seja no seu país nativo. Por exemplo, no meu caso, eu morava em Portugal, então eu tive que tirar meus antecedentes criminais de Portugal e do Brasil, que é o meu país natal. Mostrar que eu não tinha nenhum registro criminal na minha ficha e ter a tradução juramentada para eles, né? E você vai ter o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, algumas empresas te entregam em francês, por exemplo, se for aqui na região de Bruxelas, vão te entregar em francês e uma cópia em inglês para facilitar a sua tradução, a sua leitura. Mas algumas empresas podem entregar só em francês. Então, assim, se você recebe um contrato, é bom contactar algum tradutor, contactar alguém que possa te ajudar a ler e a entender as cláusulas, né? Mas de forma geral só vai estar falando que a empresa é o seu sponsor e ela vai te pagar um salário suficiente para que você possa viver a partir de tais condições, se você tem um filho, se você não tem filho e os seus dependentes estão sob o seu contrato, e a empresa geralmente faz um contrato de 3 anos e muitas das empresas aqui te pedem pelo menos uma permanência de 1 a 2 anos, porque eles têm o custo do visto, eles têm o custo do relocation, eles têm o custo de ser o seu sponsor, então eles sempre pedem aí uma permanência de 1 ano, de 2 anos, para que tenha tempo de ter o retorno, né, do investimento naquele consultor e naquela pessoa. E geralmente é comum quando as empresas te oferecem um sponsor, eles te oferecer uma cláusula de permanência, porque tem todo um custo envolvido. É claro, você pode ser um profissional excepcional e não quer essa cláusula, mas no comum vai ser normal você ter uma cláusula dessa. Uma vez que você deu entrada no visto, uma vez que você já iniciou o seu processo, você vai receber um título de séjour.
no seu passaporte, que é o visto de trabalho. O visto de trabalho, e aí quando você for tirar o visto, você vai ter lá, você tem até 2 meses para mudar, você tem até 6 meses para mudar, você tem até 1 mês para mudar. De acordo com cada consulado, de acordo se vai ser no consulado da Bélgica no Brasil ou em Portugal, você vai ter que receber o visto e ele vai ter um tempo. E aí nesse tempo você tem que mudar para a Bélgica, porque daí quando você chega você tá legal. Quando você tem um visto de trabalho, você pode vir com quantas malas você quiser, porque você está mudando de fato, então você não tem risco em alfândega e essas coisas. E você pode vir sem a passagem de volta, não tem necessidade de ter a passagem de volta, afinal ele vai se tornar seu país de residência. Então isso que você precisa saber na viagem. Você não precisa fazer um seguro viagem, porque você vai se tornar residente e você não precisa comprar passagem de volta. E algumas empresas vão te oferecer. É bom você discutir isso com a sua empresa, com o seu responsável, porque para eles o relocation package não custa tanto assim. Então, às vezes oferecer a passagem para você, para sua esposa, para seus filhos, é até melhor do que você ter que tirar isso do bolso. Então, assim, sempre discutam, sempre tentem argumentar e tirar aqueles benefícios que você tem. Quando a empresa fala que oferece o relocation, tem que ser completo. O relocation não é só o visto. Se ela fala que só oferece o visto, aí você tem que ter consciência de que você vai arcar com os gastos da viagem. E aí, uma vez que você chega na Bélgica, né? Aí você tem que escolher uma comuna. E o que é uma comuna? A comuna é uma região dentro de uma cidade. Então, assim, a comuna é a prefeitura da sua cidade. E mesmo sendo uma cidade, ela tem diferentes distritos. Por exemplo, aqui em Bruxelas. A Bruxelas é a comuna 1000. Ou seja, o centro de Bruxelas, onde tem a comuna de Bruxelas, a prefeitura, é o 1000. É o código postal 1000. Então, assim, esse é o centrão. E aí, por exemplo, eu moro particularmente perto do centro, num distrito que chama Etterbeek. Então, aqui é 1040. E esse 40 é o que muda a região. É no entorno de Bruxelas, mas é o 1040. E aí, por exemplo, tem Antuérpia, que é a segunda maior cidade aqui da Bélgica, e já é o código postal 2000. A Antuérpia, como eu falei no outro vídeo, é a parte que é Dutch, né? Então, aqui em Bruxelas e região, você sempre vai ter predominância do francês, e na Antuérpia você vai ter sempre a predominância do holandês, né? Do Dutch. E numa região próxima da Alemanha você vai ter a predominância do alemão, mas é pouco comparado com as outras duas línguas. E aí, o que é importante da comuna? Bom, na comuna você tem que saber o idioma que a comuna fala. Por exemplo, algumas vão falar só francês. E aí você vai ter que ir com alguém que fale francês ou pedir para sua empresa te ajudar com algum tradutor para que você possa fazer a sua entrevista nessa comuna. Outras comunas falam inglês, então aí você pode ir sozinho e o processo, uma vez que você já tem o visto, o processo é simplificado, né? E então, assim, sempre pense e tem um site também que se chama expat.com e você pode procurar lá Expat Belgium e você vai ver vários tópicos sobre os vistos, sobre o tempo de entrada no título de comuna e para comuna e até mesmo atendimento. Não dá para falar que não existe preconceito, existe, e algumas vezes os imigrantes são parte desse preconceito. Então, o que acontece? Você vai numa comuna e eles podem dificultar a sua obtenção do visto, só porque você é imigrante, só porque eles não estão tão afim. E o serviço vai variar de comuna para comuna. Então, pesquisem bem, tenham em mente qual comuna, tenham em mente a região que vocês querem morar, se é uma região que tem predominância de imigrantes, se é uma região que tem predominância de nativos. Procure sempre saber bem disso, porque muita gente passa situações difíceis e constrangedoras aqui na Europa. E não dá para negar isso. É algo que existe, é algo que tem, e então você tem que procurar as alternativas que você tem para não passar, ou pelo menos para diminuir a quantidade de situações desagradáveis, né? E aí vai o contrato de trabalho. Quando você está aqui, ele se torna efetivo, né? A sua própria empresa, ela vai criar o seu número nacional, porque uma vez que eles submetem o seu contrato de trabalho para o governo, você já vai ter um número nacional. Esse número nacional é o que a gente tem de PIS no Brasil, de INSS, tipo, é o seu número da contribuição social daqui, né? Então, assim, a empresa vai submeter o contrato e uma vez que esse contrato tá válido, você vai receber o seu número nacional.
E aí o contrato é o mesmo, geralmente são 3 anos de contrato por conta do sponsor, por conta da empresa tá te providenciando todo o suporte e dizendo que você vai estar. O contrato é associado com a sua empresa, ou seja, se você quiser sair de empresa, se você quiser trocar, você tem que aplicar por visto novamente. É claro, quando você está aqui, você vai ir na comuna e falar, estou saindo desse emprego, tem um tempo de notice period, é uma coisa muito crítica, então assim, você tem que alinhar certinho o tempo do notice period para aplicar por visto de novo, por anexo de trabalho e assim conseguir trocar seu sponsor. É um trabalho bem grande, então assim, antes de avaliar outras propostas, antes de avaliar outras mudanças dentro do país em si, vale a pena pensar em tudo isso, né? E aí tem os contratos de aluguéis, como funciona? O contrato de aluguel pode ser pessoal, ele pode ser empresarial. Ou seja, a sua empresa às vezes pode oferecer o benefício de aluguel para você, mas o problema é que você tem que achar um senhorio, que eles chamam aqui, que é o landlord, né, que é quem está alugando de fato, que aceite o contrato de empresa. Quando é empresa para empresa é mais fácil, agora quando é empresa para pessoa física, o imposto que a pessoa física paga é muito alto. Ou seja, nesse caso, pessoa para pessoa física é mais barato, porque as duas partes pagam um imposto igual. Empresa para pessoa física é difícil, empresa para empresa é tranquilo. Então, assim, sempre você tem que alinhar. Uma vez, assim, a consultora que eu trabalho, ela oferece benefício de aluguel e, assim, o aluguel é um dos maiores gastos que você tem na Europa. Então, se você arruma uma oportunidade que tem um benefício de aluguel, pode ter certeza que essa oportunidade vale muito a pena. Mas muitas não vão ter, então você vai ter que negociar pessoalmente. E aí, quais são as condições, geralmente, que quem está alugando coloca, né? Os contratos aqui na Bélgica são de no mínimo 3 anos. Dificilmente você vai achar contrato de 1 ano. E aí, nesses 3 anos, né, você tem que pagar 2 calção, que são, né, as suas garantias, e só. Então, beleza, faz o contrato de 3 anos, as 2 calção. E aí, se por um acaso você tiver que romper esse contrato, aí sim, nos 3 anos você tem uma multa que é de romper o contrato. Se você está no primeiro ano, vão ser 3 aluguéis. Se você está no segundo ano, são 2 aluguéis. Se você está no terceiro ano, você vai pagar 1 aluguel por romper o contrato. E aí tem um aviso prévio. O aviso prévio tem que ser de 3 meses. Ou seja, se você quiser mudar, se você quiser fazer alguma coisa, ir para outro país depois de 3 anos ou durante esse tempo, você tem que avisar com 90 dias de antecedência. Se você não avisa com 90 dias, você tem que pagar esses 90 dias. Ou seja, você pode correr o risco de pagar 3 aluguéis mais os 3 do aviso prévio. Então é sempre bom pensar muito quando você está mudando para evitar esses gastos. E assim, eles são bem críticos em relação à lei e a como os contratos funcionam. Então não tem escapatória, não tem jeito. Então pensa muito bem. Uma vez que você já tem um contrato de aluguel, que você já reside naquela comuna, você vai ter que marcar o seu agendamento por título de residência. E diferente de Portugal, o processo é bem simples aqui. Basicamente, você vai levar o seu contrato de trabalho, o seu visto e o seu contrato de aluguel naquela comuna, naquela região, naquele distrito. E aí você faz um agendamento por título de residência. Geralmente vai ser um título de séjour A ou E, depende da sua qualificação profissional, se você é altamente qualificado, critical skills, ou se você é só um profissional com contrato de trabalho, mas não muda tanto no fim das contas, né? Então, assim, uma vez que você tenha todos os documentos, você vai agendar na sua comuna o título de residência, a obtenção, e aí você vai levar tudo de novo. O visto, os documentos, o contrato de trabalho e o número nacional também, porque nessa época você já vai ter, e aí você vai tirar. Como funciona o processo? Você agenda, vai lá, leva todos os documentos. E aí eles vão te falar, tá ok, vamos continuar o processo. Aí a polícia faz uma vistoria no seu apartamento e na sua residência. Por quê? Para garantir que você está morando naquele apartamento. Na sua casa, no seu apartamento, você tem que ter um nome, o seu surname, né, o seu nome do meio e depois o seu primeiro nome. Por exemplo, no meu caso, William Carlos de Oliveira. Aqui na porta da minha casa e na campainha do prédio tem lá Oliveira William Carlos. E tem que ter essa identificação, tem
tem que ter. Então, todas as casas aqui têm a identificação de quem mora e dos moradores. Ou seja, tem um para mim e um para minha esposa. E é sempre assim. Então, a polícia vai, ela analisa e ela entra na sua casa. E aí ela vai fazer umas perguntas básicas, sei lá. Tipo, então seu contrato é isso, sua naturalidade você é natural desse país, você trabalha com isso e tal, e fez ok. Uma vez que eles fizeram ok, demora uma semana, talvez uns 10 dias para você receber uma carta. E quando você recebe a carta, quer dizer que o seu título já tá pronto, já tá ok, a validação foi feita e você volta na comuna. E aí quando você recebe a carta, você agenda. Faz um rendezvous, que é o agendamento na comuna, e aí nesse dia da comuna, o que acontece? Você já está tudo certo, o endereço está confirmado, eles vão pegar a sua digital e a sua biometria, e você vai pagar o título, que é 50 euros, se eu não me engano. E aí, depois de uma semana, você recebe uma carta. Pode vir buscar que seu título já está pronto. O meu processo demorou menos de um mês, depois que eu arrumei o aluguel, claro. Então, assim, o processo aqui é bem rápido e é bem eficiente. Mais uma vez, primeiro você tem que analisar a comuna que você mora, analisar a região, ver se você consegue encontrar feedback. Aqui em Etterbeek posso dizer que é muito simples e muito fácil e tudo funciona muito bem, mas é bom sempre procurar, né? E aí um documento muito importante é a Paterna Multi, Paterna Mutuelle. O que é isso? É o seguro de saúde privado. É assim, público, mas é privado, né? Porque ele é público, mas você paga. E você paga de 3 em 3 meses aqui. Acho que são 60 euros a cada 3 meses, ou seja, 20 euros por mês, e cobre você e seus dependentes. E você tem acesso a todos os hospitais, você tem acesso a tudo, mas o plano de saúde aqui na Bélgica, a saúde na Bélgica, no modo geral, é fantástica. Por exemplo, se você tem uma consulta, essa consulta custou 80 euros. Geralmente, na Paterna, você consegue reembolsar 70, 77, sabe? Fica 90%, 80% de reembolso para quase tudo. Óculos, visão, tudo quase 100% de reembolso. Dentista tem reembolso, todo quanto é procedimento médico você tem reembolso da Paterna, que é o sistema privado público de saúde daqui, que apesar de ser público, você paga. E aí você pode ter alguns sistemas privados de fato, por exemplo, da empresa, né? E aí o seu reembolso é ainda maior. Ou seja, a saúde, além de funcionar muito bem, você ter muito acesso, o reembolso é bem grande. Ou seja, você não acaba não gastando tanto com isso. A carta de condução. Para quem vem do Brasil, o que acontece? Uma vez que você já tem o seu título de residência, você vai na comuna e faz um rendezvous, um agendamento para a troca da carta de condução. Se você vir de Portugal, você já vai ter uma carta de Portugal, já é válida aqui na Europa, mas você tem que trocar para cá. Então você faz o agendamento de troca, você vai lá, leva a sua carta, eles vão tirar uma foto e aí eles vão mandar para o governo do teu país, né? No Brasil no Detran, em Portugal no IMT, e você, depois de 10 dias, 15 dias, você recebe uma carta falando que já está pronta, e aí quando você vai, você deixa a sua carta de habilitação, seja de qualquer país, e pega a sua belga, mas você nunca fica com as duas. Mas o procedimento de troca de carta é relativamente simples, né? Para quem tem família, as escolas são muito boas, né? As crianças já aprendem inglês, francês, holandês e às vezes alemão desde criança. São as línguas nativas daqui, e por mais que a região seja diferente, aqui em Bruxelas francês, na Antuérpia holandês, elas aprendem tudo, e aí em algum momento só que separa, e o inglês é sempre muito presente, e os valores das escolas geralmente são anuais, e não são caros, são, sei lá, 80 euros por ano, 70 euros por ano, para um ensino de qualidade, para uma educação de qualidade, onde seus filhos vão poder crescer com uma educação sensacional. Banco para você abrir conta aqui é chato. O procedimento é muito burocrático. Uma vez que você tem o título de residência, você vai no banco, leva seu contrato de trabalho, seu comprovante de rendimento e abre a conta. Mas no meu caso demorou quase 6 meses para eu abrir uma conta aqui. E no fim o serviço bancário também nem é tão bom. Eu prefiro utilizar dos bancos online, seja o Revolut, seja o N20.
seja o Wise, mas sempre tenha esses serviços online antes de você abrir as contas físicas, porque salva muito você, e o processo de banco aqui é chato. Porém, eles têm uma tecnologia de banco que chama Bank Contact, que é tecnologia interna aqui da Bélgica. Então, às vezes você vai num posto de gasolina, às vezes você vai no supermercado e só funciona Bank Contact. Então é bom ter, mas é muito chato. Os supermercados aqui, existem alguns grandes, né, como Delais, Carrefour, mas são muito caros. Então você tem produtos, acesso a muita qualidade, mas são um pouco mais caros. Mas você tem OK, Colorute e Cora, e que são supermercados assim, não low cost, mas tem muita promoção. Então acaba sendo muito bom procurar esses supermercados em vez de ficar só gastando nos grandes. E aí uma coisa que eu coloquei aqui a mais, que é shopping, né, e o comércio de forma geral. Geralmente de segunda a sexta, 6 horas, depois das 6 da tarde, às vezes às 7, você já não encontra mais nada aberto. E final de semana abre no sábado até esse horário, domingo você não encontra quase nada aberto. Assim, a Bélgica tem leis de trabalho para comércio muito rígidas, ou seja, é sempre até às 6. Então, assim, para quem vem do Brasil ou de Portugal e que está acostumado a ir no shopping e fazer compra à noite, final de semana, aqui não tem isso, aqui é bem fechado mesmo. Pode ser um ponto negativo para muita gente que busca isso, mas para quem trabalha, acredito que seja um ponto bem positivo. Fechou, pessoal? Quando vocês tiverem mais perguntas, outros pontos que eu esqueci, eu tentei cobrir quase todos os documentos que são fundamentais aqui na sua vinda e na sua preparação, mas pode deixar nos comentários, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que está interessado e vamos que vamos, fechou?